Começou a gravar. Beleza, ele estava entrando, pode ir tranquilo. Pode recomeçar, Osmar, por favor. Recomeçar? Tá. Não, pode começar da onde tu... Tá, reiniciar, tá, beleza. Isso. Voltar onde eu tava. Isso. Tranquilo, tá? Então, basicamente, por que é importante falar de trauma pediátrico em específico? É uma das principais causas de mortalidade da nossa população, né? Principalmente em crianças, e traumas não intencionais juntamente com traumas intencionais. Mas, o que faz a criança ser tão particular? Porque a gente não fala de trauma no geral e no finalzinho fala um pouquinho da criança. Primeira coisa, a criança tem particularidades muito específicas. Entre elas, desproporção entre os segmentos do corpo, né? A gente vê que a criança... Alô? Tá perfeito, Osmar, pode continuar. Ah, tá. Para mim é que deu um eco, perdão. Então a gente tem uma desproporção muito grande de massa corporal quando a gente compara com o adulto, tá? Principalmente no adulto, quando a gente vê a questão de peso de massa muscular e peso visceral. No adulto, 40% do peso dele tem a ver com massa muscular. Na criança, a gente tem uma desproporção em relação a isso. A gente tem uma proporção muito simétrica entre massa muscular e peso de órgãos. Isso tem muito a ver com os traumas multissistêmicos. Isso explica por que a criança tem tanto trauma multissistêmico, tá? Além de tudo, crianças têm calcificações incompletas. O esqueleto deles é mais molinho. Quando a gente vê num adulto politraumatizado, uma das principais coisas que a gente vê, por exemplo, a paciente tem múltiplas fraturas de arco costal, tem contusão pulmonar grande, nos faz pensar em contusão pulmonar. A criança tem um alto índice de contusão pulmonar sem fratura de arcos costais, tá? Então, além de tudo, tamanho e forma, né? A criança tem uma maior força aplicada por unidade corporal. Se a gente lembrar lá da física, quando a gente tem, por exemplo, um paciente que é atropelado por um carro, tem uma troca de energias entre o carro e o paciente, a energia é transferida. Quando a gente tem uma criança, a gente tem a mesma quantidade de energia, mas numa massa muito menor. Então, a gente tem uma maior densidade, a gente tem uma maior proporção de energia por quilo de peso. Além de tudo, com relação ao formato e à composição do corpo da criança, a gente tem muito menos gordura, muito menos tecido conjuntivo, e essa proximidade dos órgãos aumenta absurdamente a incidência de lesões múltiplas nessa população, tá? Além de tudo, características próprias da criança, que a pele dela é muito mais fina. A gente tem por quilo de peso, a gente cobre muito maior área de superfície corporal, fazendo com que a pele seja muito mais fina comparada com o adulto. E por que a criança tem alta incidência de traumas não intencionais? Principalmente por causa do comportamento. As crianças são mais impulsivas, elas são mais facilmente distraídas, elas estão em fases diferentes de desenvolvimento das habilidades visuais e auditivas, então elas se expõem a riscos muito maiores, né? Então, como eu falei para vocês, maior incidência principalmente de vísceras maciças, por exemplo, lesões hepáticas, lesões esplênicas, além dessa proximidade, além dessa desproporção de peso, porque elas são pouco protegidas pela caixa torácica, tá? Como a gente já falou, alta incidência de lesões pulmonares sem fraturas de arco costal, né, que é uma coisa que no adulto a gente geralmente não se preocupa tanto, ou a gente não vê uma incidência tão grande. Maior incidência de lesões renais, os rins são mais móveis, não tem maior incidência de lesão. E, além de tudo, a gente tem crianças com populações especiais, como, por exemplo, crianças com síndrome de Down ou doenças do colágeno, que também aumentam os riscos. Então, além de tudo, o nosso manejo, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por essa superfície corporal maior, com essa perda de calor maior, elas são muito mais sensíveis à hipotermia, por exemplo, quando a gente está avaliando. E, principalmente, elas são mais suscetíveis a complicações a longo prazo, principalmente traumas psicológicos, distúrbios do comportamento, distúrbios de aprendizado, anormalidades de crescimento, principalmente quando essas fraturas cruzam ou tem acometimento de discos de crescimento, e principalmente as questões iatrogênicas. A gente expõe essas crianças à radiação e a gente vai falar um pouquinho sobre escolha adequada do exame de imagem para cada um dos traumas. Então, mais ou menos, esse foi o inicial. E como é que eu organizei a apresentação? Basicamente, a gente vai seguir a nossa apresentação falando do ABCD do trauma, mas a gente vai fazendo algumas curvas por esse caminho. A gente vai agregando coisas para não ficar só na base do que o ATLS diz, ou como a gente já está acostumado a sistematizar. Então, basicamente, a nossa apresentação vai falar de muita evidência, vou trazer muito artigo para vocês, muita evidência, mas também trazer um pouco dessa medicina da rua, assim, da beira do leito, um pouquinho da expertise nossa, tá? Mas lembra, quando a gente está falando de uma criança vítima de trauma, isso começa muito antes, tá? A gente está falando, inclusive, do pré-hospitalar. E por que eu vou colocar 2 ou 3 slides de pré-hospitalar?
Porque o pré-hospitalar, ele tem uma preocupação muito grande com o manejo das lesões exsanguinantes, tá? Claro, dentro esse pensamento do extra-hospitalar, a gente está cada vez mais trazendo para dentro do intra-hospitalar. E quando eu falo de manejos exsanguinantes, a gente está falando de compressão direta, uso de torniquetes, dispositivos para fechar a pelve, mas tudo isso parece muito distante da pediatria. Então, o que a gente tem de evidência atual, por exemplo, de uso de torniquetes, tá? Torniquete é uma moda na medicina que ele veio, ficou muito tempo, acharam que não mudava a morbimortalidade, desapareceu e cada vez mais ele está voltando, tá? Então, esse é um dos poucos trabalhos que fala sobre o uso de torniquete em pré-hospitalar para criança, tá? Ele mostrou uma redução de mortalidade em morbidade e transfusão em crianças com lesões exsanguinantes, e principalmente um dos principais motivos que os trabalhos anteriores não mostraram melhora de morbimortalidade com torniquete é um antigo costume que a gente tinha de aperte e afrouxa para reperfundir aquele membro, tá? Isso, de certa forma, era o que não causava mudanças de morbimortalidade nesses pacientes, pois toda vez que o coágulo se formava, a gente abria o torniquete, o membro reperfundia, entre aspas, sangrava novamente, e a gente vê que ele é seguro por até 4 a 6 horas, pensando nos dados que a gente tem, por exemplo, de cirurgias da ortopedia, que eles usam torniquete intracirúrgico para diminuir sangramento e tudo mais. Mas lembrar de uma analgesia adequada. Mas, voltando para o intra-hospitalar, que é onde a gente se sente um pouquinho mais tranquilo, mais seguro, além de falar do ABCDE, sempre que eu vou falar de emergência, sempre que eu vou falar de atendimento de paciente crítico, e eu coloco essa charge, tá? Porque a gente da emergência, a gente aprende muito e a gente agrega muito de outras especialidades, e uma delas é principalmente a radiologia, né? Porque a gente tirou aquela tecnologia lá da tranquilidade do bloco, da unidade do diagnóstico por imagem e trouxe para o caos da nossa emergência, e o Benicar é um cara referência nisso, com certeza pode falar muito melhor disso do que eu, mas, então, basicamente, a gente vai seguir esse ABCDE e agregar muito ultrassom nisso aí, o que tem de evidência, tá? Lembrando do ar, a gente tá falando de via aérea, e eu sempre começo falando que a criança parece esses Funko, esses bonecos Funko, ou quem tem a nossa idade aí um pouco mais, lembra dos mini craques da Copa, acho que foi de 97, se eu não me engano, né? E por que eu falo disso? Porque a criança tem essa desproporção crânio-facial, né? A gente tem essa região occipital mais proeminente, ela tem uma desproporção em relação à língua, à cavidade e à cavidade oral, e então isso interfere de uma forma muito importante no nosso manejo dessa criança politraumatizada, né? Lembrar que, principalmente os muito pequenininhos, pelo occipito muito grande, a gente tem que ter um cuidado maior com colocar um coxim escapular para tentar manter esse alinhamento, não só por questões da via aérea, mas também por questões de coluna cervical, tá? Quando a gente coloca uma criança muito pequenininha nessa superfície totalmente plana, o occipito faz com que ela tenda a fletir a cabeça. Então, além de comprometimento da via aérea, a gente perde a questão do alinhamento cervical. Lembrar das manobras básicas que a gente utiliza, mas principalmente lembrar de particularidades da via aérea, né? Lembrar que a criança tem aquela traqueia mais anteriorizada, mais curta, que a cartilagem cricoide é a proporção mais estreita, além de tudo, essa língua intraoral grande. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que até 3% das crianças têm alguma anormalidade congênita ou adquirida dessa via aérea. Para quem vem da emergência adulto, quem vem do mundo adulto e entra na pediatria, uma coisa que é muito interessante é que a gente está muito acostumado, quando a gente vai laringoscopar, a gente procurar a via aérea lá no final da lâmina do laringo. Nas crianças pequenininhas, quanto mais novinha, mais alta é essa via aérea. Então a gente vê que no adulto, por exemplo, essa abertura da via aérea está lá a nível de C5, C6. Nas crianças bem pequenas, principalmente nos lactentes, ela chega a estar a nível de C1, ela é muito mais alta. Então, essa é uma particularidade que a gente tem de quando a gente trabalha com trauma adulto e trauma pediátrico, né? E a nossa ideia na aula é trazer um pouco dessas particularidades. Lembrar que a gente utiliza aquela mesma posição do cheirador, o sniffing position, tanto para manter alinhamento cervical, quanto para manter perviedade da via aérea. E quando a gente fala de avaliação cervical, a gente conhece 2 grandes scores, né? Que é o Canadian e o Nexus. Qual que é o problema? O Nexus, por exemplo, não é validado para menores de 8 anos e o Canadian para menores de 12. Então, eles não servem para a nossa população. E quando a gente fala de imobilização, a gente também fala de tábua rígida.
uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em hospitais que não estão acostumados ao atendimento do trauma é que a gente tem um costume, existe uma crença de que o paciente deve permanecer nessa tábua rígida até que você faça um diagnóstico e exclua totalmente uma lesão raquiomedular. O problema é que, quando a gente vê as evidências, esses dispositivos, na verdade, eles são dispositivos de extricação, de retirar o paciente da tábua, de retirar o paciente da cena. Então, no momento que esse paciente chega no nosso departamento de emergência, ele tem que ser o mais brevemente possível retirado dessa maca, porque essa maca ela não vai evitar com que tenha um TRM ou que piore esse TRM. E por que isso é especialmente importante na criança? Quando a gente vê na população adulta, nós não temos um dado disso na pediatria, a gente vê que pode ter até 30%, 38% de incidência de lesões de pressão após 20 minutos de tábua rígida. Pensa, a criança tem uma espessura de pele muito mais fina. A gente não tem um dado da população pediátrica nisso, mas a gente acredita que seja o dobro ou até quase o triplo da incidência, tá? E quando a gente fala de imobilização, a gente tende a imobilizar muito mal os nossos pacientes, tá? Esse trabalho de 2019 foi um trabalho pequeno, tinha só 56 pacientes, incluía pediatras, emergencistas adultos, e eles mostraram que em mais de 70% das vezes a gente indica mal colar cervical e imobilização cervical. A gente vem de uma época que ninguém usava colar cervical, a gente passou a colocar colar cervical em todo paciente vítima de trauma e a gente observou um aumento de morbimortalidade, principalmente pacientes que tiveram náusea e vômito durante o transporte não conseguiram proteger a via aérea por causa do colar cervical, ou então aumento de pressão intracraniana em pacientes com TCE grave. A gente indica mal. Esse trabalho mostrou que em 71% das vezes a gente não indicou para quem deveria e indicou para quem não deveria. Então a pergunta que fica basicamente é: quem que merece colar cervical? Essa é uma pergunta que não tem muita resposta ainda, tá? Na população pediátrica. Teve essa revisão da Cochrane de 2017, mostrou que quando a gente utilizava vários critérios que a gente teria possíveis, todos eles tinham uma baixa sensibilidade. Não foi uma evidência muito boa. Tem esse trabalho de 2011 que tentou mostrar fatores associados com lesões cervicais em crianças com trauma contuso. Muitos critérios difíceis da gente lembrar. E durante a aula a gente vai falar muito da PECARD, né, que a gente já conhece a PECARD de outros critérios, mas a PECARD tentou desenvolver alguns critérios que eram considerados de baixo risco para lesões cervicais em crianças. E via-se que se tinha um ou mais desses fatores, a gente tinha uma sensibilidade de 98%, mas uma especificidade muito baixa. A gente acabava colocando o colar cervical em quem não precisava e aumentando a morbidade. Então, evidência até o momento questionável. Em 2018, o Colégio Americano de Emergência ele publicou um paper, um statement, falando sobre a decisão de imobilização cervical dos pacientes, inclusive na população pediátrica. A gente achou, bem, agora vamos ter uma evidência um pouco mais robusta. Quando a gente vai ver, os critérios que eles utilizam são os mesmos da PECARD. E basicamente são que a idade por si própria não é um fator de indicação de colar cervical, e alguns critérios, como, por exemplo, torcicolo, déficit neurológico, queixa de dor cervical, que é muito difícil na nossa população, principalmente os pequenininhos que não conseguem identificar ou explicar para nós o que eles estão sentindo. Então, a gente está num túnel, e a luz no fim do túnel acaba sendo novamente a PECARD. Por quê? Porque atualmente eles estão tentando desenvolver uma ferramenta para identificar os pacientes com indicação de colar cervical na pediatria. A meta deles é criar um score ou uma ferramenta que tem uma sensibilidade maior que 95% e uma especificidade maior que 40%. Atualmente tem 15 centros de trauma que foram recrutados nos Estados Unidos, já tem mais de 22 mil crianças incluídas. O plano é que até metade do ano que vem esse score saia, esse trabalho saia, a gente consiga ter uma evidência um pouquinho melhor de quem seria o paciente ideal para a gente colocar colar cervical. Né? E a partir do momento que a gente colocou o colar cervical, a gente tem que tentar descobrir quem são os pacientes que se beneficiam de imagem. Então, a partir do momento que você colocou o colar cervical, você indicou o colar cervical, você achou que esse paciente tem uma probabilidade pré-teste alta de ter uma lesão, diferente do adulto, a gente vai ter uma preferência por radiografia em detrimento da tomografia. Tá? No adulto, a gente sempre tem uma preferência por tomografia de cervical, na criança, a gente tem uma preferência pela radiografia. Trabalhos mostram que com 3 incidências, AP, perfil e odontoide, sensibilidade pode chegar a 90%. E para quem estaria restrito, para quem estaria indicado a tomografia de cervical? Para as crianças que tivessem um raio-x normal ou que fossem sintomáticas.
Por que isso é tão diferente do adulto? Por que a gente usa muito mais o raio-x ao invés da tomografia, sendo que vai ter uma sensibilidade menor? Principalmente por causa desse movimento do image gently. Radiográfico obtém as imagens com gentileza, com cuidado, com carinho. Depende do quão carinhoso você é. Mas, por que da onde vem isso? A gente pega trabalhos até antigos, esse primeiro é de 1994, que correlacionam mesmo baixas doses de radiação com efeitos danosos, tá? Então a gente vê que esse trabalho de 1994, que apesar de ser antigo, ele é citado até hoje, ele mostra que às vezes até doses tão baixas quanto 0,2 milisievert, elas são potencialmente danosas e aumenta até 30% a possibilidade dessas crianças desenvolver algum tipo de linfoma, leucemia ou CA do sistema nervoso central. Esse trabalho mais recente, de 2006, avaliou pacientes que tinham mutação do BRCA1 e 2 e fez uma avaliação retrospectiva e observou que nos pacientes que tinham essa mutação e que receberam alguma radiação quando eram crianças, nem que seja um simples raio-x de tórax, o risco deles de desenvolver uma neoplasia era muito maior do que da mesma população com a mutação do gene que nunca tinha recebido nenhum grau de radiação, né? Radiação diagnóstica, né? Então tem muita evidência, tá? Essa outra coorte retrospectiva com mais de 170 mil pacientes também correlacionou neoplasias com o uso de exames de imagem. Então a gente tem que ser muito criterioso na escolha dessas imagens. Então, de uma forma resumida, pacientes com alteração cervical ou com suspeita de lesão cervical, a gente tem uma preferência pela radiografia, e a tomografia ela vai estar reservada para os pacientes que ou têm alteração na radiografia ou que têm alguma queixa ou algum sintoma. Quando a gente passa para o B, a gente tem que lembrar daquelas tabelinhas dos dados vitais normais da criança, mas lembre, a taquipneia ela é um achado muito comum no choque hipovolêmico, é uma maneira da criança tentar compensar essa alcalose. E além da taquipneia, sinais de insuficiência ventilatória, como, por exemplo, balanço de cabeça, estridor, de tiragem. Lembrar que isso, apesar de a gente avaliar no B, ele pode estar nos dando sinais de algum comprometimento circulatório. E lembrar, essas crianças elas são muito receptivas à ventilação bolsa-válvula-máscara, e alguns trabalhos dão ênfase para manobras básicas de manipulação da via aérea e o uso do sistema bolsa-válvula-máscara. Exemplo, esse trabalho publicado no JAMA em 2000 comparou sobrevida e desfecho neurológica em 830 pacientes pediátricos e observou uma mesma taxa de sobrevida entre os grupos que receberam bolsa-válvula-máscara ou que foram intubados no contexto de extra-hospitalar. Esse outro trabalho da Resuscitation de 2017 foi uma coorte retrospectiva, teve quase 3.800 PCRs extra-hospitalares e mostrou maior sobrevida nos pacientes que receberam ventilação bolsa-válvula-máscara comparado com intubação. Outro trabalho, de 2022, da Academic Medical Journal, também uma revisão sistemática com 8 estudos, comparando intubação no contexto extra-hospitalar e ventilação bolsa-válvula-máscara. 4 estudos não demonstraram haver benefício e 4 estudos demonstraram aumento da mortalidade. O que eu quero dizer é, sejamos criteriosos com o momento adequado da intubação. E nem eu falei para vocês, essa criança às vezes pode estar com uma taquipneia, uma disfunção ventilatória secundária a um choque. A gente opta por intubar ela nesse primeiro momento, a gente não prioriza o conceito de via aérea fisiologicamente difícil e acaba piorando a mortalidade dos nossos pacientes. Mas você decidiu intubar. E daí começam as perguntas. Para algumas pessoas, isso já está extratentorial, já está automático, mas qual que é o tamanho do tubo que a gente vai utilizar para essas crianças? Bem, basicamente, quando a gente utiliza um tubo com cuff, a gente utiliza idade sobre 4 mais 3,5. Mas outras perguntas vão vir. Qual que é o tamanho da lâmina? E se eu precisar drenar esse tórax, qual que é o dreno de tórax? Tem várias tabelinhas que a gente encontra, tem as listas de Broslow, você joga na internet, tem calculadoras, mas eu vou ensinar uma maneira meio beira-leito de definir qual que é o tamanho dos equipamentos que você vai utilizar para o manejo dessa criança politraumatizada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o tamanho do tubo sem cuff, tá? Apesar de a gente não utilizar mais tubo sem cuff, a evidência mostrar que não há diferenças com relação a risco de lesões traqueais, a gente utiliza tubo sem cuff para calcular, porque a partir dele a gente obtém outros dados, tá? Então, o cálculo do tamanho do tubo sem cuff é idade sobre 4 mais 4. Obviamente, quando a gente vai utilizar um tubo com cuff, a gente vai tirar 0,5, né?
Mas, a partir do dado que você tem, disso você vai obter outras variáveis. Com relação ao tamanho da lâmina, existe uma máxima que diz que com 2 anos utilizamos uma lâmina 2 e na terceira série, ou seja, com 8 anos, a gente utilizaria a lâmina Miller 3. Mas por que eu falei para a gente calcular o tamanho do tubo sem cuff? Porque a partir dele a gente vai tendo os outros dados dos outros equipamentos que a gente vai precisar. Então, a profundidade da inserção do tubo vai ser 3 vezes o tamanho do tubo sem cuff, o tamanho da sonda Foley vai ser 2 vezes o tamanho do tubo sem cuff, a sonda nasogástrica ou orogástrica também 2 vezes o tamanho do tubo sem cuff, e os drenos de tórax de 3 a 4 vezes o tamanho do tubo sem cuff. De uma maneira prática, num paciente de 4 anos, a gente vai utilizar um tubo sem cuff 5, mas a gente não utiliza tubo sem cuff, a gente vai utilizar um tubo 4,5 com uma rima 15, uma Miller 2, porque afinal de contas essa criança não fez 8 anos ainda, uma Foley e uma nasogástrica 10, e um dreno de tórax máximo 20 French. Então, maneira fácil para a gente não precisar ficar correndo atrás de tabela, né? Drogas de intubação não é o nosso objetivo discutir elas, a gente utiliza, uma das principais referências que a gente utiliza é o WALS, aí eu coloquei as doses que a gente utiliza, de forma alguma a gente vai tentar discutir tudo isso, as indicações, né, a preferência, né, em geral a gente vê muito uso principalmente de ketamina como uma das doses, das drogas de escolha, vamos falar assim, na intubação em sequência rápida do paciente politraumatizado, mas trazendo outras evidências de via aérea. Videolaringo é um dispositivo que a gente gosta, mas é importante lembrar que atualmente só existem 3 marcas que são realmente validadas para uso na pediatria e infelizmente eu não ganho nada delas quando eu dou essa informação. Mas basicamente só a Storz, a CIMEC da Storz, o GlideScope e o AirTrack são validados para pediatria e são aprovados pelo FDA para uso na pediatria. Mas o que a gente tem de evidência? Bem, a gente tem muita evidência extrapolada de adultos, tem poucas evidências na emergência pediátrica, e o que a gente tem de uso de videolaringo na pediatria são dados principalmente de pediatras em ambientes de simulação e com anestesistas pediátricos. E a evidência mostra que, apesar de, em geral, esses dispositivos melhorarem a nossa visualização, darem uma visualização muito melhor da via aérea, eles não se correlacionam com uma maior taxa de sucesso na intubação, tá? No adulto, a gente tinha esse dado, evidências mais novas mostram que isso aí era uma questão de treinamento, mas na pediatria, a principal evidência que a gente tem de uso de videolaringo é isso, uma melhor visualização da via aérea, mas que não se traduz, que não se transporta esse dado para uma maior taxa de intubações em primeira tentativa, tá? Em primeira passagem. Mas uma coisa importante, se a gente opta por intubar essa criança, a gente tem uma incrível ferramenta que a gente pode utilizar, é a oxigenação apneica, né? Quando a gente olha esse gráfico, que todo mundo conhece lá do Guyton, ou do livro de fisiologia que utilizou na faculdade, que a gente fala sobre a curva de dissociação da hemoglobina, e a gente olha para as crianças, principalmente crianças doentes, a gente tem uma curva de dissociação muito acelerada, elas saturam muito rápido. Por quê? Uma taxa metabólica aumentada, e uma paciente já em estresse fisiológico. Uma excelente ferramenta que nos ajuda muito é a oxigenação apneica. O que é isso? Mesmo com o paciente bloqueado, mesmo com o paciente sendo intubado, a gente mantém o fluxo de oxigênio nessa via aérea, seja por um óculos nasal ou seja por uma cânula nasal, com um fluxo adequado para cada faixa etária. E esse fluxo, esse turbilhonamento, esse jato de oxigênio na via aérea, aumenta o nosso tempo de apneia sem dessaturação, de apneia segura. Então, a gente consegue ter muito mais tranquilidade de manejar essa via aérea, utilizando a oxigenação apneica. A gente utiliza muito no adulto, tá? Principalmente pacientes na época do Covid, que a gente tinha pacientes com um limiar fisiológico muito baixo. A oxigenação apneica, a gente via que a gente conseguia, às vezes, aumentar um pouco mais, e os trabalhos mostram que em criança pode triplicar o tempo de apneia segura lançando mão da oxigenação apneica, tá? E já que a gente está falando das escolhas dos exames de imagem, quando a gente fala de exame de imagem do tórax, é muito importante lembrar que lesões de aorta torácica na criança são raríssimas, tá? Menos de 0,015% dos traumas contusos tem lesão de aorta. E esses mesmos trabalhos que correlacionam neoplasias e exames radiológicos mostram que o valor preditivo positivo de uma tomografia de tórax numa criança que tem um raio-x de tórax normal, ele é muito menor do que o risco estimado, o aumento do risco de neoplasias nessa criança.
Então, basicamente, o que a gente sabe e o que a evidência nos mostra é que alterações encontradas na tomografia e não no raio-x de tórax, que a gente faz em 2 incidências, dificilmente vão ter alguma necessidade de intervenção urgente. O que eu quero dizer? São lesões que não vão mudar a nossa conduta. Então, o que a gente tem de evidência atual e de recomendação atual? É que a tomo de tórax, a gente guarde ela, a gente restrinja ela, principalmente em pacientes com alto risco de lesão, de lesões intratorácicas, principalmente lesões de aorta, ou então pacientes que têm alterações graves no raio-x. Ele não é o nosso primeiro método de escolha. Então, dificilmente, a gente vai ter alguma coisa nessa tomografia de tórax que vai mudar a nossa conduta, que a gente já não tinha conseguido identificar no raio-x de tórax. E o ultrassom? Bem, a gente vê uma evidência boa para o uso do ultrassom. Eu jamais me atreveria a discutir o ultrassom na presença do Vitor, mas basicamente o que a gente tem de evidência é uma boa sensibilidade e boa especificidade nos achados no ultrassom pulmonar da criança, principalmente para detectar pneumotórax e derrames pleurais. A gente vê que a maioria dos dados mostram quase o dobro de sensibilidade para o ultrassom comparado com o raio-x. E como eu falei para vocês, estamos diminuindo a quantidade de radiação que a nossa criança está recebendo. Caso um pneumotórax seja identificado, só para reforçar, o ATLS novo mudou, né? Antigamente a gente colocava sempre na segunda espaço intercostal ou linha hemiclavicular para fazer a drenagem de alívio. No adulto isso mudou, quinto espaço intercostal, linha axilar anterior. Mas na criança permanece-se a indicação de ACAT 14 ou 16 no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular. Quando falamos de derrame pleural, e quando a gente está falando de trauma, a gente está pensando em hemotórax, apesar do ultrassom ter essa fragilidade, não conseguimos diferenciar, na maioria das vezes, se isso aí é um derrame pleural prévio ou se isso aí é um hemotórax, a gente tem uma sensibilidade muito maior. Além de uma sensibilidade maior, a gente consegue detectar volumes menores. E parece muito distante, aqui a maioria do pessoal já tem uma familiaridade com o ultrassom, mas para quem não tem, esses trabalhos mostram, a maioria dos trabalhos mostram que, a priori, 25 exames supervisionados com um treinamento teórico já nos fornecem habilidades básicas para fazer diagnósticos de alterações pulmonares, tá? Eu vim recentemente numa missão em Moçambique, tá? Eu fiquei 16 dias treinando a população lá, população médica de enfermagem, e gente que nunca mexeu com ultrassom, depois de 2, 3 dias de curso, já conseguia achar e identificar. A gente aplicou um pré e pós-teste, a gente viu uma melhora expressiva disso, tá? E por que isso é importante? As principais guidelines atuais de ensino da emergência pediátrica recomendam fortemente que todos os emergencistas pediátricos, residentes de pediatria, pediatras que agem no departamento de emergência, tenham um domínio básico, pelo menos, do ultrassom. Continuando, quando a gente fala de circulação, lembrar que essas crianças têm um mecanismo de compensação extremamente eficiente. Então, hipotensão é um achado extremamente tardio, a gente lembra disso principalmente do choque séptico, e a gente vê que as crianças vão ter alguma alteração de hipotensão quando elas já estão lá no estágio 3 do choque, né? Então, lembrar que a criança permanece muito tempo no choque compensado, e um conceito que a gente tem do adulto, que é a hipotensão permissiva, ela não existe na pediatria, né? Quando a gente lê o Paus, ele define hipotensão com uma PA sistólica menor que 70 mais a idade em anos vezes 2. Porém, as evidências mostram que na sala de trauma a gente deveria ser um pouquinho mais restritivo, a gente deveria utilizar 80 ou 90 mais a idade vezes 2. E a ideia disso é que o Paus utiliza o percentil 5, e quando a gente utiliza 80 ou 90, a gente está utilizando um percentil 50 para considerar como uma hipotensão. Mas um achado muito legal é a gente utilizar o Shock Index, que é a divisão da frequência cardíaca pela PA sistólica. Se essa divisão dá maior que 1,22 em pacientes de 4 a 6 anos, ou maior que 1 em pacientes maiores que 7, a gente tem que pensar que esse paciente provavelmente está evoluindo com um padrão de choque hipovolêmico. E lembrar que, quando a gente fala de choque hipovolêmico, água com sal, soro fisiológico, é para cozinhar macarrão. E por que eu sempre brinco com isso? Porque quando a gente fala daquela tríade letal do trauma, na verdade a gente está falando de uma situação muito mais multissistêmica, e principalmente quando a gente está falando de condutas que a gente adota para tentar manejar esse choque,
e que, na verdade, vão estar piorando o desfecho do nosso paciente. E quando a gente utiliza, a gente olha essa como um todo, não só como uma tríade, a gente vê que, em geral, as condutas que a gente toma podem estar piorando o estresse fisiológico que esse paciente está submetido. E o que a gente considera, então, como metas do manejo da ressuscitação volêmica desses pacientes? Principalmente, minimizar lesões iatrogênicas, eu já vou explicar por que a gente faz lesões iatrogênicas nesse paciente, controlar sangramento, promover homeostase e melhorar e restaurar a perfusão. A gente utiliza como base do manejo desses pacientes que a gente chama de ressuscitação damage control. A gente evita e reverte a hipotermia. Lembra que nossos pacientes são extremamente suscetíveis à hipotermia. Em geral, as nossas salas de trauma são extremamente geladas. Minimizar a perda de sangue, como eu falei para vocês, lembrar do tratamento e manejo dos sangramentos exsanguinantes logo no início do manejo desses pacientes. Objetivar a normotensão. A gente não tem hipotensão transmissiva na pediatria, que é um conceito que é muito bem estabelecido no adulto. Indicar protocolo de transfusão maciça quando os pacientes têm necessidade, e um choque index alto nos faz pensar que esse paciente pode vir a necessidade de um protocolo de transfusão maciça. Não atrasar encaminhamento do bloco cirúrgico, tratamento definitivo, e utilizar fármacos adjuvantes, principalmente ácido tranexâmico e cálcio. E quando a gente fala de hipotermia, lembre, esse paciente está vindo do extra-hospitalar, na maioria das vezes, em cidades frias, esse paciente está molhado. As condutas que a gente faz, o soro fisiológico não aquecido que a gente coloca, e até mesmo os hemoderivados que vêm gelado, a gente está piorando essa hipotermia. E por que a hipotermia é tão deletéria? A maioria das evidências mostram piora de sangramento, maior risco de arritmia, maior de mortalidade. E o que a gente tem de trabalho retrospectivo mostra que até 2/3 dos pacientes já chegam na nossa emergência com menos de 36 graus e até quase 10% deles com uma temperatura menor que 33. Cada vez que a gente faz volume nesses pacientes, a gente está piorando essa perda de calor dele. Além de tudo, esses pacientes chegam, em geral, acidóticos, seja por causa do choque hipovolêmico, seja por causa que a hipovolemia leva a um aumento do metabolismo anaeróbico e aumento do lactato, e às vezes as próprias condutas que a gente está tomando estão piorando essa acidose. Esse trabalho, que foi publicado num jornal de trauma em 2003, mostrou principalmente disfunções da coagulação quando o pH está abaixo de 7,2. Quando a gente está com o pH próximo de 7, quase 70% da protrombinase está reduzida. Então, a gente, além de tudo, como eu falei para vocês, é uma questão multifatorial. A gente tem um paciente grave, a gente tem um paciente hipotérmico, a gente tem um paciente acidótico, e tudo isso vai entrando nessa cascata, nesse ciclo vicioso de que, às vezes, o nosso manejo está perpetuando a fisiopatologia desse choque e desse paciente politraumatizado. E a gente tem muita evidência com relação à acidose. Então, o que eu quero dizer para a gente é que tomar cuidado. Às vezes a gente acha que o melhor manejo, que é fazer volume dos pacientes, às vezes a gente não se preocupa tanto do soro estar aquecido, a gente não se preocupa que o endoderivado que a gente está fazendo está frio, que esse paciente... O manejo da gente acaba perpetuando a fisiopatologia desse choque. Então, lembrar de uso precoce de hemoderivados, né? Geralmente, o que a gente tem de evidência é utilizar 15 ml por quilo nos menores de 28 dias, nos recém-nascidos, e 10 ml por quilo nos maiores de 28 dias, né? As mesmas doses que a gente utiliza na nossa prática clínica, do paciente clínico, a gente utiliza para outros hemocomponentes, e preferencialmente utilizar essa proporção de 1 para 1 para 1. Da onde que veio essa evidência, tá? Essa evidência, na verdade, ela veio do adulto, do Proper Trial, que foi feito em 2015, e que comparou diferentes proporções de hemoderivados. E naqueles pacientes que utilizavam essa proporção de 1 para 1 para 1, ou seja, uma unidade de plasma para uma unidade de plaquetas para uma unidade de Schad, né, ou mLs, eles tendiam a ter uma hemostasia muito mais rápida, apesar de não ter alteração na mortalidade. A evidência da pediatria tem esse trabalho de 2022, que foi publicado num jornal de cirurgia pediátrica, que pegou 1.200 pacientes e estratificou eles, nessas primeiras 4 horas, em diferentes estratégias de transfusão, e mostrou uma menor mortalidade intra-hospitalar nas primeiras 24 horas nos pacientes que utilizaram essa proporção de plasma e concentrado de hemácias, tá? Com relação ao uso de sangue total, o hospital onde eu trabalho, que é o Cristo Redentor, a gente tem sangue total disponível para os pacientes.
E as evidências, a gente veio de uma época que a gente utilizava sangue total para todo mundo, lá nos primórdios das transfusões, a gente passou a utilizar hemocomponentes, e a gente está vendo que talvez no paciente vítima de choque hemorrágico, que está perdendo sangue total, a melhor estratégia seria justamente repor sangue total. E atualmente existem já evidências que é seguro o uso na pediatria, porém não há trabalhos ainda mostrando diferença de morbimortalidade. E a mesma mão que eu sempre brinco com os residentes que a mesma mão que prescreve o sangue é a mão que prescreve o ácido tranexâmico, tá? Lembrar que esses pacientes, além de tudo, têm uma hiperfibrinólise, que é a principal coagulopatia do trauma, e a gente tem benefício do uso do ácido tranexâmico, que é um agente antifibrinolítico até 3 horas. Problema, o CRASH 2, que foi a evidência que a gente usa no adulto para o uso do ácido tranexâmico, ele não inclui o menor de 16 anos. Atualmente está rolando o TikTok Trial, tá? É um trial da Aptecarne, que também está tentando identificar benefícios do uso do ácido tranexâmico na pediatria. Evidência que a gente tem até o momento, tem essa meta-análise de 2022, que mostrou redução de mortalidade em pacientes com lesões graves, sem aumento do risco de eventos embólicos. Mas, como eu falei para vocês, é a única evidência que nós temos até o momento. E para quem que a gente indicaria? Pacientes com sinais de choque, pacientes com perdas óbvias de grandes volumes, ou pacientes que não responderam ao manejo inicial com o cristalóide. E como que a gente faz isso? A gente faz uma dose de ataque de 15 mg por quilo, no máximo 1 grama, e depois inicia uma infusão durante 8 horas de 2 mg por quilo por hora, até máximo 1 grama também, que é a dose do adulto. No adulto a gente faz 1 grama em 10 minutos, 1 grama em 8 horas. A Aptecarne já fez um estudo piloto que avaliou a possibilidade e a plausibilidade do uso desse protocolo de ácido tranexâmico. Ele é plausível, mas, que nem eu falei para vocês, foi um estudo piloto. Não temos dados, acredito que até metade do ano que vem a gente tenha os dados finais desse trabalho. Já me encaminhando para o final, uso do cálcio, tá? O uso do cálcio é uma coisa muito nova. A gente fala que a mão que prescreve o ácido, a gente falava que a mão que prescrevia o sangue era a mesma que prescrevia o ácido tranexâmico. A gente brinca hoje em dia que a mão que prescreve o ácido tranexâmico é a mesma que prescreve o cálcio. Por quê? Trabalhos mostram que a hipocalcemia é um predidor independente de mortalidade. Então, a gente passou da ideia da tríade letal para o trauma para alguns trabalhos chamando do diamante da morte. Daí é meio dramático, assim. Mas o que eles querem fazer é reforçar a hipocalcemia como um fator independente de aumento de mortalidade nos pacientes. Para quem tem gluconato ou cloreto, a preferência seria para o cloreto. Tá? A gente tem um paciente que já está chocado, já tem um impairment, já tem uma piora da função hepática, e o gluconato de cálcio depende da função hepática para a gente ter cálcio disponível. Então, o que a gente tem de evidência em pediatria? Nós não temos ainda uma recomendação formal do uso do cálcio, tá? Ainda isso é uma evidência grau D, basicamente, C, D. Mas o que a gente tem é que mais de 50% dos pacientes pediátricos vítimas de trauma têm hipocalcemia na admissão. Por quê? Porque o cálcio é rapidamente utilizado na cascata de coagulação. Ele age em diferentes locais da cascata de coagulação. E, além de tudo, a gente está transfundindo esses pacientes. Dentro dos nossos hemoderivados tem citrato, o citrato quela-cálcio. Então, mais uma vez, a nossa conduta está... Acho que deve estar acabando o tempo, que alguém mandou o recado. Está acabando, eu juro. O nosso manejo está piorando a fisiopatologia, está retroalimentando a fisiopatologia desse choque. Outras metas que a gente tem é manter fibrinogênio entre 150 a 1000, é um dos primeiros que é consumido, em RNI menor que 2, e as plaquetas geralmente a ver com o quadro desse paciente, ou seja, pacientes com TCE, a gente tem de manter um nível de plaquetas um pouquinho maior. Falando do FAST, em geral a sensibilidade é menor nos pacientes pediátricos comparando com a população adulta, por algumas particularidades. A criança tem maior incidência de lesões de vísceras maciças sem líquido livre, tá? Então, o que eu quero dizer é que não confiem num FAST negativo, tá? Além do FAST, a gente tem outros usos, mas isso é aquilo que eu falei para vocês. Existe atualmente uma recomendação muito forte que pediatras, emergencistas pediátricos e residentes de pediatria tenham domínio de técnicas de ultrassom à beira-leito, tanto no paciente clínico quanto de trauma. E o que a gente considera como boa resposta
Lembrar que pacientes que melhoraram o tempo de enchimento capilar, adequaram a frequência cardíaca, melhoraram o PA, melhoraram o débito urinário, estão tendo uma boa resposta. Os últimos 3 slides, prometo. Lembrando do neurológico, principalmente avaliar Glasgow, posturas, pupilas e glicose, a gente sempre esquece da glicose. E apesar da gente ter as particularidades do Glasgow pediátrico, a evidência mostra que a gente simplesmente avaliar esse paciente como alerta, responsivo a estímulos vocais ou estímulos dolorosos ou não responsivos, já nos dá uma boa noção de prognóstico neurológico desses pacientes. Lembrar que a gente pode utilizar o ultrassom beira-leito e que é fácil você treinar pessoas que nunca utilizaram ultrassom transcontanelar para avaliação desses pacientes vítimas de trauma. E lembrar aquilo que a gente já conversou aqui, crianças têm cabeça grande, um centro de gravidade muito mais alto. Então, até 75% das fraturas cervicais em menores de 1 ano são das primeiras porções da coluna cervical, tá? Crianças têm alto risco de lesões ligamentares, ou seja, ter lesão neurológica na ausência de lesão óssea, de lesão de coluna cervical. Então, nesses pacientes, a nossa escolha seria a ressonância magnética ao invés da tomografia. E a escolha e a decisão de tomografar ou não essas crianças. Lembra que a gente tem o score de P-Carne, que nos dá uma sensibilidade e especificidade muito boa, muito boa, para identificar pacientes que tenham TCE clinicamente importante, tá? Algumas evidências mais novas mostram que simplesmente a alteração mental, uma criança que não está Glasgow 15, está só Glasgow 14, também não entraria como um maior fator de risco de alguma lesão clinicamente importante. E as nossas metas de manejo do TCE, elas são muito parecidas com o do adulto. Mas lembrem, novamente, cuidado com a hipotensão, manejo agressivo da hipotensão. E na exposição, lembrar, além dessas crianças terem maior risco de terem, na exposição, sofrerem com a hipotermia, alta incidência, até 20% dos pacientes apresentam hipoglicemia também no momento da admissão. Por último slide, lembrar padrões que nos façam pensar na exposição de crianças que estão sendo vítimas de abuso, tá? Existe esse mnemônico, tendo for forceps, que nos faz pensar que alguns padrões são mais sugestivos de crianças que estão expostas à violência ou lesões intencionais. Basicamente era isso que eu queria falar. Eu tinha mais uns 2 slides só para comentar. Prometo que eu vou fazer esse último slide, Joca, prometo. Comenta tá? aí, Osmar, não tenha pressa não, pode falar com calma. Não, tudo bem. Eu comentei atrasado e eu programei para exatamente 45 minutos, acabei passando, perdão. Esse é o último trabalho que eu quero falar para vocês, isso aqui é extremamente importante, tá? Esse foi um trabalho que foi escrito em conjunto entre o Colégio Americano de Emergencistas e de Pediatras, e avaliou a presença da família durante a ressuscitação de crianças vítimas de politraumas graves, tá? A recomendação atual é que a família permaneça dentro da sala de emergência durante toda a ressuscitação. Isso, em geral, tende a cursar com menor incidência de um luto complicado. E nas famílias que tiveram crianças que ficaram com alguma sequela grave relacionada ao trauma, fez elas entenderem e aceitarem melhor essas sequelas, tá? Então, o que basicamente é a recomendação? Que, apesar de uma criança gravemente traumatizada, a gente tem essa preocupação do que a família vai ver, a gente às vezes está incomodado com a família dentro da sala do trauma, a gente permita que essas famílias acompanhem, porque, indiferente do desfecho que essa criança vai ter, essa família pode ter algum benefício, vamos falar, de acompanhar, por mais que seja uma situação extremamente dramática, extremamente grave. Basicamente era isso. Fechei em cima do tempo, faltando 1 minuto para as 8 horas. Obrigado, gente. Show de bola. Osmar, primeiro de tudo aí, só te parabenizar, cara, que altíssimo nível, assim, né? Acho que todo mundo que teve a oportunidade de ver a tua palestra no congresso sentiu o altíssimo nível que é e teve a oportunidade agora de revê-lo, né? E quem não viu ainda teve a oportunidade de vê-lo, que é uma satisfação enorme, meu amigo. Obrigado. Assim, para mim foi triste, assim, porque é um tema que eu gosto muito e tem muita coisa, e condensar isso, eu tô vindo agora de Moçambique, eu dava essa aula em 4 horas, e daí eu falei assim, tá, eu vou tentar fazer caber tudo mais ou menos um pouco para tentar
trazer, eu, acabei falando um pouquinho como rápido. emergencista, poderia ficar te escutando o dia inteiro, cara, falando sobre isso aí, Ah, porque foi maravilhoso. Altamente obrigado, cara. embasado, altamente high-end, assim, tudo que tem de mais novo aí, ó. Tem um pessoal aí, eu acho que de Moçambique aí, ó. Eu mandei Ô, o link. mandou o link. Osmar, eu tenho uma pergunta, e quem tem pergunta, pessoal, pergunta, elogio aí, a gente vai passar tudo pro Osmar também, pode mandar aqui no chat, ou simplesmente apertar a mãozinha aqui. Ah, meu Deus, meu chefe tá ali. Meu chefe tá aqui embaixo. Ó. Aí. Uma manteiga. Tava escutando Chegou, a Denise ali, ó. Eu tava É. escutando. Eu nem sei quem é que foi elogiar. Primeiro eu não sabia que tu existia, né? Porque tu anda sumido, né? Tá sem aparecer, né? Podemos discutir isso em off depois. Ele tava em Moçambique, Manté. Eu sei que ele tava em Moçambique, É. Pegasse malária lá ou não? Não, o pior de tudo que o cagão aqui foi... Desculpa, não posso falar cagão, mas falei. Eu fiz profilaxia. Fiquei tomando doxiciclina todos os dias para evitar. Porque alguns lugares que eu fui era endêmico. Eu falei, tá, a gente quando pega malária não é uma boa. Eu falei, resolvi fazer a profilaxia. Beleza. Ô, Osmar, eu tenho uma dúvida contigo. Cara, eu sinto que o Pecarne, ele tem uma sensibilidade maravilhosa, mas uma sensibilidade até exagerada, assim, às vezes, né? Porque a gente colocar um paciente com qualquer alteração de Glasgow para necessidade de tomografia, a gente vai de encontro ao teu slide posterior, onde dizia que crianças com 1 grau de mudança da escala de Coleman de Glasgow tem uma baixa especificidade, né, para lesão intracerebral. Como é que tu vê isso, assim, vocês, qualquer tipo de alteração na escala de coma, tu já procede para tomografia, se preocupa um pouco mais, talvez, com a incidência radiológica e segura para uma avaliação posterior? Então, assim, o que a gente vê? O que ele fala menor ou igual a 14, né? O que a gente tem? A gente tem algumas subanálises do Pecarne que são bem interessantes, tá? Uma das subanálises que é mais famosa é a questão dos menores de 3 meses, que talvez a sensibilidade não fosse tão boa assim, tá? Mas, recentemente, acho que foi no final do ano passado, não sei se foi no final do ano passado ou foi no começo desse ano, uma das subanálises mostrou que o simples alteração do Glasgow não se aumentaria o risco de lesões clinicamente relevantes. O que eu quero dizer com isso, tá? O Pecarne, às vezes, ele vai deixar passar uma fratura pequena, ele vai deixar passar porque ele tem uma sensibilidade tão alta para lesões que precisam, por exemplo, de intervenção neurocirúrgica ou de internação em leito de UTI. Então, o que ele tem de sensibilidade é para lesões clinicamente e que vão mudar a nossa conduta, né? Isso às vezes o pessoal não entende. Tipo, depois a criança fez uma tomografia e viu uma minúscula fratura. O Pecarne deixou passar? Sim, porque não vai mudar a sua conduta. Esse trabalho que foi publicado na Pediatrics em 2022, agora, no final de 2022, ele colocou que o simples alteração do comportamento, o estágio, aquele estado concussional da criança um pouco mais fora, isso aí não aumenta o risco dessa criança ter alguma lesão intracraniana. Então, em geral, a simples alteração do comportamento assim, não aumentaria. Claro, se tem uma criança que está Glasgow 10, uma criança que está piorando, está afundando à frente, com certeza. Mas o simples Glasgow 14 acaba ficando meio em cima do muro. O que é interessante é isso. É que o Pecarne, ele vai te indicar tomografar obrigatoriamente aquela criança que para você é muito óbvio que vai tomografar. O que o Pecarne coloca obrigatório? A criança tem um afundamento de crânio, a criança tem um hemotímpano, essa criança... Cara, você não tem dúvida que você vai ter que tomografar essa criança. Nos outros, ele coloca, você pode tomografar, mas nós recomendamos que você observe, né? Mesmo vômito, por exemplo, que é sempre comum. Os residentes me perguntam, mas a criança vomitou. Eu falei, tá, a criança caiu, engoliu um monte de ar, chorou um monte, ela vai vomitar. Isso é normal. Mas, não, agora a criança está ali parada com a mãe, não para de vomitar. Bem, é outra questão. Mas, como eu falei para você, o Pecarne, ele só te indica realmente tomografar o que é muito óbvio. A criança tem afundamento, a criança tem sinal de fratura de base de crânio, a criança está desacordada, né? O resto, tudo ele fala, você pode tomografar, mas nós recomendamos. E uma das coisas que eles colocam como esse share decision é a expertise de quem está atendendo, né? Ótimo. Joelma levantou a mão.
Osmar, muito obrigada, viu, por compartilhar essa aula maravilhosa, várias palminhas e elogios aqui para sua aula. A gente está muito feliz de ter podido te ouvir. Duas coisas que eu queria chamar a atenção em relação ao tema família envolvido com o trauma. É que no ATLS, na última edição, eles até colocam que a solicitação da família, a inquietude da família para a realização de uma tomografia, no caso de um TCE, pode ser um critério que a gente utilize de alguma forma para fazer, né, o pedido. Então, queria que você falasse um pouquinho disso aí, como é que vocês têm considerado esse critério. E outro critério que eu queria falar em relação à família é a questão da presença na reanimação, né? É uma coisa que esteve junto da gente lá no passado, depois a gente afastou a família das visitas médicas, né, e até mesmo desse momento de maior estresse. E hoje, tanto nas paradas cardiorrespiratórias de qualquer etiologia e agora especificamente com relação ao trauma, a presença da família é interessante. Acho que um ponto importante que a gente tem que falar sobre isso é que é bom que isso aconteça, mas que a gente tenha dentro desse cenário um profissional que possa meio que acolher ou acalentar aquela família que está ali, né? Porque se ele ficar dentro do cenário muito perdido também é difícil. Então, ter um profissional ali que possa sentar, explicar, olhar, acho que complementa, né, essa conduta que é importante. Com certeza. O que em geral, assim, geralmente o que acontece ali no hospital? As mães já chegam, eu vim para trazer ele para fazer uma tomografia porque ele bateu a cabeça. Eu acho, eu com, assim, opinião, evidência, grau, não é nem E, da UF, eu acho que essa desculpa de inquietude dos pais, eu não sei, eu não gosto dela, eu fico muito incomodado. Em geral, meu discurso é muito assim para os pais, esse discurso já está meio gravado, porque eu tenho que falar isso umas 5, 6 vezes por dia, durante 5 dias por semana. Eu falo assim, olha, mãe, eu sei que a tua preocupação é que a gente faça algum exame de imagem, ou uma tomografia, ou um raio-x, a gente fala de raio-x para eles entenderem, mas tem que entender que na idade que tua criança tem, isso aumenta muito o risco dela ter câncer quando ela ficar mais velha. Essa palavra, geralmente, ela tende a assustar bastante. Eu nunca vi uma mãe que falasse, não, eu quero que faça raio-x assim. Então, assim, em geral, é um pouco de terrorismo. Mas se você for ver a evidência, não é tanto terrorismo assim, né? Então, o que eu falo? Olha, mãe, o risco do teu filho, eu criei uma orientação de TCE que eu entrego para a mãe e assino. Eu falo, mãe, aqui está meu nome, eu estou todos os dias aqui, a gente tem já uma expertise grande com criança. Então, olha, mãe, o risco do filho da senhora desenvolver um câncer no futuro por causa desse exame é muito maior do que o risco dele realmente ter alguma alteração. Mas qualquer coisa, a gente está aqui 24 horas, a senhora pode retornar. Então, basicamente, essa é a minha orientação. Olha, doutora, eu vou te falar que faz 2 anos que eu tô lá no Cristo. Acho que uma vez eu tive problema da mãe falar, não, mas eu quero que faça mesmo assim, sabe? E a gente foi conversando e chamou a neurocirurgia. Daí o neurocirurgião falou para ela que eu não precisava, então... Mas eu tendo registrar em prontuário. Sempre que eu escolho, eu uso alguma score, eu registro em prontuário conforme PCARN, 0 pontos, libero o paciente. Até por uma questão de resguardo, caso essa criança seja aquele rabinho da curva de Gauss do 0,5% que vai ter alguma alteração, né? Você sabe, Osmar, que na verdade, aqui hoje a gente está com uma plateia diferenciada, com alguns ligantes, residentes no começo da carreira, então eu quis chamar a atenção disso, porque realmente é um assunto que às vezes faz a gente sucumbir, né? E nem a gente acredita nessa coisa, às vezes, assim, né? De quão grave pode ser uma tomografia de forma inadvertida, a questão do câncer, do tumor, aumenta mesmo. Então, acho que enfatizar. E aí, o que vai nos ajudar a diferenciar? Tudo que você falou com tremendas evidências, né? Passa por cima de um bom exame físico, de uma boa história, uma boa avaliação, né? Nós fizemos aqui um levantamento dos casos de TCE atendidos no nosso serviço. Eu vou contar para você, infelizmente, 40% deles não tinha sequer aferição de sinais vitais e PA, né? Então, quer dizer, aí pronto, aí a gente pendura no exame. Então, acho que é isso, né? Uma avaliação sistemática, bonita, e a segurança. E o que eles valorizam muito é fazer otoscopia, que é uma coisa que ninguém se liga de fazer na criança com TCE leve. Faz uma otoscopia. Às vezes a criança tem hemotímpano, isso aí isso é uma coisa que ninguém lembra, porque a otoscopia é da clínica, é da criança febril, é da criança chorosa, mas no trauma ele tem uma evidência muito legal. E quando às vezes vem pergunta, mas você fez otoscopia? Mas não, ele não tá com febre. Não, mas no trauma da criança ele tem um uso muito legal, muito importante.
Gente, alguém mais tem pergunta aí? Que é que a aula foi tão boa, né? Que dá só vontade de ouvir mais, não ficar... Não, é que e outra coisa, eu falo levemente rápido, né? Então eu vendo o tempo passar, então... Não, foi excelente. Não sei se mais alguém quer perguntar. O seu chefe está aí, olha lá. Não quero falar com o chefe. Posso falar com a doutora Denise, mas com o doutor Sérgio, melhor não. A gente até pede desculpa que a gente entrou só agora, que a gente estava na reunião do Congresso Gaúcho de Pediatria. Então, legal. coincidiu. Ó, Jô, temos uma pergunta aqui da Camila Matinei. Ela tem uma dúvida. Em pacientes com score de TCE negativo, como vocês fazem a conduta de observação em pronto atendimento? Ou seja, acredito que ele não pontuou nada no PCARNE. Como é que faz essa conduta? Alta. Se a criança vai ter que ficar em observação se ela tiver algum critério. E a Camila ela fez faculdade na UFPG comigo, a Camila. A Camila, acho que ela fez pediatria, se não me engano, ou uma licenciatura em pediatria, não me lembro agora. É o Thiago. Pediatria, realmente. O Thiago fez pediatria mas tudo bem. Então, na verdade, se a criança não pontuar absolutamente nada, ela vai embora. A criança vai permanecer na emergência se ela tem algum daqueles fatores menores. Então, o que é fator menor? Depende se a criança é menor ou maior que 1 ano, né? Então, o que no menor de 1 ano a gente fala? 2 anos, perdão. Se a criança está agindo normalmente ou não, se a criança está um pouco mais sonolenta, se a criança teve um episódio de vômito, essa criança vai ficar 4 a 6 horas em observação, depende do protocolo. Mas são 4 a 6 horas de observação na emergência, né? 4 a 6 horas do trauma. Isso é uma coisa que confunde bastante, não é porque a criança chegou muito tarde. É 4 a 6 horas de observação na emergência. Por quê? Porque ela vai ter tempo de que, caso essa criança tenha um rebaixamento sensório, e lembra que diferente do idoso, que a cabeça da criança tem pouco espaço para sangue, ela vai ficar sintomática muito rápido, ela já está dentro do departamento de emergência, ela já está dentro do hospital para conseguir dar a conduta para ela, né? Diferente do idoso, que cai, bate a cabeça, vai chegar 10 dias depois na emergência com subdural crônico, a criança tende a ficar muito mais rápido sintomático, vamos falar assim, então é de 4 a 6 horas. Ótimo. Perfeito, muito obrigado. Só agradecer o Osmar e os ensinamentos desde o internamento. Grande abraço. Beleza. Pessoal, para quem vai sentir saudade aí do Osmar, o Sérgio, a Manté, pessoal aí que não conseguiu escutar e assistir o Osmar desde o início, tudo que a gente produz aqui, Sérgio, a gente coloca na próxima aula, né, no nosso canal do YouTube, que é @mapbrasil, também disponibiliza em forma de áudio pelo nosso canal do Spotify, que é Map Brasil. Então, Sérgio, tá indo pro Hospital Santo Antônio, tá numa filinha aí em Porto Alegre, liga aí o Osmar e vai escutando ele aí, tudo que ele... O bom é que o Spotify dá para pôr no 05, né? Eu tô falando mais devagar, pelo menos. Falou nessa hora aqui conosco, tá? E os outros também são super convidados. Botar no 05 e compreender tudo que o Osmar falou, tá? Um grande abraço aí para todo mundo, pessoal, e sejam muito bem-vindos quem está participando conosco da primeira vez. A nossa próxima aula vai ser daqui a 14 dias, daqui a 2 semanas, no dia 22, uma aula organizada pelo pessoal lá de Recife, falando sobre estado de mal epilético. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado pelo convite. Um abraço aí, moçada. Osmar, obrigada, viu? Muito legal. Tchau. Qual canal Tchau. mesmo? Repete os canais, Vitor. Canais. Canal do YouTube é youtube.com/@mapbrasil e no Spotify é só botar para procurar Map Brasil. Tá certo, obrigada.